E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração, que hoje eu vou trazer uma partida entre eles. A treta completa, Magnus Carlsen contra Hans Niemann. Essa partida ficou completamente esquecida e ela tem uma relação bem direta com o Brasil. Porque essa partida aqui aconteceu naquela mesma live que o Magnus estava subindo o rate, fazendo aquele speedrun, e ele jogou com o Sup. Aquela vez que o Sup arrebatou o norueguês só pelas orelhinhas, naquela mesma live, ele jogou contra o Hans Niemann. Inclusive, acredito eu, que a primeira vez que eles se enfrentaram. Na época, o Hans Niemann, ele era mestre internacional, tinha essa conta aí, ó, Hans, essa conta, inclusive, outro dado curioso, essa conta é banida, porque foi banida por fair play na época. Ou seja, aquela treta toda das trapaças do Hans na internet, todo aquele negócio. E o Magnus jogava aqui na conta de speedrun dele. Eu vi essa partida pela primeira vez pelo ponto de vista do Magnus, que é o que eu vou apresentar hoje pra vocês. O Magnus guiava as peças pretas e eu quero deixar nesse ponto de vista para que vocês entendam o drama e o sofrimento que o Magnus passou nessa partida com a derrota iminente diante dos olhos dele. Rafael, eu não acredito, pois acredite. Te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de branca estava o terrível Hans Niemann contra Magnus Carlsen guiando as peças pretas. E olha lá, o Hans começa com um peãozinho dama, sólido, feito uma rocha grobeira, e o Magnus, observem bem, vai colocar uma defesa que não é muito popular, defesa Miquenas, possivelmente querendo tirar o adversário dele da zona de conforto. O Hans não se impressionou, passou o cavalo F6 e D5. E nesse momento, observe que o Magnus volta o cavalo para casa de origem, isso aqui parece que é tudo técnico, cavalo C3 e agora D6. E a ideia das pretas vai ser um dia combater esse centro forte que as brancas vão criar. Bom, nesse momento foi jogado o lance E4, agora G6 prepara o fianqueto, e observem que eles vão botando as peças em jogo, e o Hans traz esse estilo ultra agressivo que ele sempre teve, olha lá, jogou dama D2, já ameaçando a ideia de roque grande. O Magnus, nesse momento, não se impressionou muito, ele dá uma tocadinha nesse bispeto, e agora, roquitos e roquetones. Isso aqui sempre assusta, porque, claro, a ideia das brancas em algum momento vai ser um ataque, uma avalanche pra cima do rei das pretas, e sim, o Hans Niemann vem com sangue nos olhos nessa partida. Fica de olho no que aconteceu. O Magnus jogou C6, agora tentando quebrar esse centro das brancas. H3 já preparando a ideia de G4. Passou aqui a dama pro jogo e rei B1. Um lance profilático, consolidando tudo aqui no flanco da dama. Agora, o Magnus segue o desenvolvimento. Jogou cavalo D7 e G4. Esse lance assusta bastante, claro. É o plano das brancas, mas aqui tá claríssimo também que o Hans Niemann vem pra rachar o norueguês no meio. Essa é a ideia mesmo. Bom, nesse momento o Magnus jogou cavalo C5. Observe que ele começa a criar uma pressão agora aqui no peão de E4. O Hans segurou. E nesse momento, torre E8 e G5 chegou. E aqui não tem jeito. Tu tem que tomar esse peão. E nessa posição surge um plano para as brancas mais pra frente, que é a ideia de jogar H4, H5 e romper um ataque aqui pra cima do rei do norueguês. Bom, o Magnus nesse momento, observem que ele fez algumas trocas. Ele trocou em D5. Agora, trocou em D3 e ganha um tempo aqui pro desenvolvimento do bispo dele, olha lá. Bota o bispo pra jogar, toca essa dama também. O Hans jogou o lance dama E3, agora torre C8 e aqui o Hans joga uma ideia bem concreta que é muito, muito perigosa. Ele toma em F6 e joga cavalo D4. Esse lance ameaça estourar completamente o rei do Magnus, aqui tu vai levar mate, e mais do que isso, traz a ideia também de H4 e H5, isso aqui é muito assustador. Bom, o Magnus, nesse momento, ele segurou o bispo, e agora H4, e aqui o Magnus tem que tomar uma decisão. Por quê? O mate vem chegando, e vem chegando na voadora. Porque quando chegar H5 aqui já era. Cai a casa toda, H5, F4, estoura completamente as defesas das pretas. Então o Magnus, nesse momento, ele estava ao vivo. Jogou um lance aqui que é uma verdadeira loucura, um lance extremamente arriscado, talvez um lance um pouco desesperado, contra o ataque que o Hans já vinha preparando. O Magnus jogou aqui, prepara o teu coração. Torre toma C3, sacrificando a qualidade. Bom, a partir daqui vai virar um drama completo, porque o Hans tomou de dama, propôs as trocas, o Magnus não pegou, claro, tomou em D5, então ele deu a qualidade, ainda levou um peãozinho por essa qualidade, mas aqui o Magnus tem qualidade a menos e um peão só. Agora,
foi jogado aqui o lance H5. Só que a ideia do Magnus, com todo esse sacrifício, é que agora ele joga G5. E pelo menos ele se livra dos temas de mate que vinham chegando, porque agora não é tão claro, né? O rei consegue umas casinhas aqui mais seguras. Nesse momento o Hans joga o lance dama E3, o Magnus oferta a troca das damas, tá claríssimo, porque aqui o Magnus quer levar pra um finalzinho, ele é um grande especialista também nessa fase do jogo. O Hans recusou e o Magnus obrigou o Hans a entrar nesse final. Ele tomou em D4 e agora trocaram por aqui. Mas observe essa posição. O Magnus aqui tem qualidade a menos e um peão a mais só. Então é extremamente complicado de jogar isso. Mas o Magnus tinha suas ideias, como a gente vai ver. Observem que ele jogou o lance F6, segurou a posição, vai tentar consolidar. O bispo tem a casa de C6, ainda é uma posição muito, muito incômoda, né? Para as pretas, agora a torre G1. Ameaçou jogar o lance F4, o Magnus tira o rei da cravada e depois de F4, mais uma vez, o Magnus tem um plano aqui. Uma ideia bem concreta. Ele não abre a posição, ele joga G4. Cria agora um peãozinho passado, mas não é tão claro também como que tu vai tirar proveito disso. Bom, nesse momento o Hans Lima passou a torre para E4, agora jogou rei H6. A ideia é pegar esse peão aqui, se o Hans der moleza, o Hans aqui jogou torre E1. E observem lá, já começa a bater aqui na base da cadeia de peões, no centro aqui do Magnus, que é o peão de E. O norueguês, nesse momento, jogou o lance E5, rompe por ali, toma, retoma, e observem lá, o Magnus nessa posição consegue 3 peões passados. Rafael, mas ainda tem qualidade a menos. Sim, nesse momento, foi jogado aqui o lance rei C1. O Hans vai trazendo o rei dele na velocidade da luz, o Magnus tomou esse peão que já estava maduro, e olha o que acontece agora. Rei D2, o Magnus passa o bispeto. Agora, volta a torre por ali, rei G5, o rei tá invadindo, hein? C4 foi jogado. Agora, rei F4 foi pra cima, cheque e cobriu. Essa aqui já é uma posição um pouco mais incômoda pra posição das brancas, né? Porque o bispo fica ali super avançado e a peonada tá indo junto. Nesse momento, o Hans passou a torre pra D3, pode se infiltrar, o problema é que o bispo ainda segura B7, e nessa posição, E4 foi jogado, e depois de torre D4, o Magnus faz essa formação aqui que deixa o rei dele em segurança. O bispo segura tudo por ali e o peão de G, ele tá avançando. Observem lá, tá indo embora. Agora, B4 foi jogado. O Hans começa a criar o plano de um peão passado aqui no flanco da dama. O norueguês segue avançando, jogou G3, olha lá, torre G1. G2, o peão foi o máximo que ele podia. E nesse momento, o Hans joga C5, ainda no plano de criar um peão passado no flanco da dama e agora a torre H8. Esse lance traz uma ideia extremamente terrível, que é jogar o lance torre H1 e aqui vai tudo por água abaixo. O Hans defendeu essa ideia com o plano de contra a torre H1 jogar rei F2 e segurar a torre ali e ainda assim apostar tudo no peão aqui no flanco da dama. Só que o Magnus, ele percebe que a defesa das brancas é rei F2 e ele defende isso, olha lá. Ele não só defende F2, como ainda ganha um tempo sobre a torre de D4. Aqui, era uma partida blitz a 3-0, pressão no tempo pros dois lados. Aqui foi jogado torre C4 e pá, torre H1. O norueguês, monstro dos finais, invadiu a posição toda. Agora o Hans jogou cheque. Só que depois do lance rei D4, observe que não tem mais jeito aqui. Tem uma torre caindo aqui e uma torre caindo ali. Se tu trocar, eu promovo. Então aqui o Hans jogou rei F2. E o Magnus, então, trocou em G1. Tomou essa torre em C3 e pá! B5, ameaçando. Olha a flechinha. C6, a casa calcanhar de Aquiles do norueguês. E arrebatar com esse peão passado. Mas o Magnus disse não. Volta aqui, meu guri. E jogou o lance E3, olha lá. Segurando agora o avanço aqui em C6. O Hans nesse momento jogou A4, agora E2. E depois de rei F2, não tem como o Hans, o rei do Hans, né, segurar os dois peões que estão promovendo. O Magnus promoveu esse aqui nessa posição. O jovem talento norte-americano abandonou esta partida. Mas, Rafael, meu guri, tu falou que a derrota iminente estava diante dos olhos do Magnus. Sim, mas foi só uma trollagenzinha pra despistar. O Magnus arrebatou essa partida. E observem que nessa posição não tem mais lance. Porque se tu tomar aqui, eu promovo o outro, olha lá. E aqui eu tô completamente ganho. Cai tudo por aqui, mate por ali chegando. Sim, o Magnus vence o Hans Lima nesse primeiro confronto. E tá no ar a precisão desta peleia que sempre abala os corações. O Magnus fez aqui próximo de 85% de pressão. Hans Lima, próximo de 76%. Vocês vejam, a pressão assim um pouco mais baixa significa o quê? Pau, pedra e guerra em La Bordoneira. Foi isso que aconteceu aqui. E se tu gostou dessa partida um tanto quanto curiosa, não esquece daquele likezão aí embaixo e até os próximos
vídeo.